Opa, e aí pessoal, tudo bom? Então, eu peguei aqui para a gente dar uma recapitulada sobre o que que é o GitHub, o que que é o Git, que são coisas diferentes, né? Teve até algumas dúvidas que surgiram a respeito de se ele era muito diferente do VS Code e tudo mais, o que que é o CodeSpace, mas vamos dar um apanhado geral, um, dando uma olhada com um pouquinho mais de detalhe em cima do que é cada coisa. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso GitHub. Ele nada mais é que um repositório de código, vamos dizer assim, entre aspas, uma rede social de código. É um armazenamento em nuvem do seu código, onde você vai manter ele sincronizado. Aqui a gente tem aquele código que a gente criou naquele primeiro vídeo. Deixa eu dar um zoom aqui. O que acontece? Aqui a gente tem todos os nossos commits, as atualizações que a gente fez. Caso, vamos supor que essa última atualização tivesse quebrado, eu poderia vir aqui no commit anterior, retroceder o meu código para esse commit e tudo mais. Mas isso aqui está armazenado dentro do GitHub. GitHub é só um repositório. Tem outros repositórios, outro bem conhecido é o GitLab, que não, se eu não me engano, você precisa de ter o seu servidor para você poder estar armazenando nele. Não sei se tem um GitLab online, mas todos eles utilizam o método, o sistema Git de gerenciamento de versão. Então o que acontece? Cada um desses pushes que a gente fez foi uma versão que a gente subiu para o nosso repositório. A gente veio, fez uma atualização, criou essa versão, validou ali do jeito que deu, né? E subiu essa versão. Vamos supor que de repente os clientes, vamos supor de um projeto real, os clientes começaram a reclamar que estava tendo um problema ou outro, você ia vir aqui e voltar a retroceder para a atualização anterior, descobrir qual era o problema, criar uma nova atualização e aí nessa nova atualização você publicaria novamente ela. Aqui ainda não está publicado, isso aqui é só o repositório do código. A gente vai entrar posteriormente em mais detalhes sobre isso. O Git é uma ferramenta de versionamento de código. É ele que possibilita a gente ter essas etapas de código. Você pode observar, vamos pegar esse primeiro commit aqui. Se você entrar, ele vai mostrar exatamente o que a gente atualizou dentro desse commit, que foi só essa linha, qualquer coisa, com esse arquivo teste.c. Olha lá, commit, número do commit e tudo. O próximo commit, vamos nesse commit 2, o que aconteceu? Olha lá, foi dois arquivos que foram mudados, né, modificados. Eles estão aqui, mas a gente só moveu de pasta. Então no arquivo não teve mudança, mas a gente moveu ele de pasta. Tá vendo? Então esse aqui é o estágio atual, quer dizer, o estágio nessa atualização do projeto. Se eu voltar aqui no último commit, que a gente criou aquele arquivo tablet.c, né? Que foi daquele teste que a gente fez programando no tablet. Você vai ver que a mudança que foi um arquivo que foi modificado e a gente só criou, a gente não colocou nada dentro do arquivo, tanto que está vazio aqui. Se a gente fosse ali e modificasse alguns dos arquivos anteriores, por exemplo, a gente for pegar esse teste.c e modificar alguma coisa lá dentro, ele vai mostrar exatamente o que é que modificou. Esse, o GitHub, é o repositório, é o local onde ele está armazenado, certo? Tipo uma rede social de código, bem entre aspas. E o Git é a ferramenta que possibilita esse versionamento. Você não precisa do GitHub para estar versionando seu código. Vamos só fazer uma modificação para eu mostrar esse detalhe para vocês. Aqui é o código, vamos abrir aqui. Aqui eu já tinha mostrado, né, que você pode baixar seu código e tudo mais. Do mesmo jeito, você pode baixar seu código também quando você está com o CodeSpace aberto, ó lá. Ele não foi aberto há uma semana, ele está mostrando aqui. Você pode pegar a sua modificação que você fez de forma local e arrastar e soltar no seu arquivo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor da gente ver. Ó lá, estamos com tablet.c. A gente criou esse pequeno código aqui que eu tinha lançado, não lembro se eu adicionei ele no vídeo, que é basicamente
Ele cria uma variável, um char, isso em C, printa isso no terminal, né? Vai escanear o código e tudo mais, mas depois eu vou explicar direitinho no próximo vídeo. Eu ainda não subi ele para o repositório. Vamos aqui, inicial. Vamos achar o... Ó, teve esse algoritmo 1 que a gente criou. Não tem nada nele. E tem um teste.c. A gente tinha colocado qualquer coisa. Vamos tirar esse qualquer coisa. Modifiquei. Agora. Pronto. O que eu vou fazer? Ctrl S para salvar. Então tá aqui, ó, teste.c, vou adicionar só esse arquivo, só ele que está indo, e eu vou fazer o commit só desse arquivo, dessa modificação que eu fiz. Commit, mostrando modificações. Pronto, vou dar um Ctrl S, salvo, fechou, git push, aqui no terminal, só para a gente garantir que vá apenas aquele arquivo e eu mostro para vocês como que isso aconteceu. Beleza, fizemos o push, a gente pode dar um Ctrl 0, opa, Ctrl 0. Vamos voltar aqui, ó. Commits, a gente tem um a mais agora, mostrando modificações. Quando a gente entra nele, ó lá, ele modificou, mostrou que eu tirei esse qualquer coisa, tá vendo? E adicionei esse modificar agora. Isso, novamente, é função do Git, não do GitHub, porém, tudo isso que a gente está fazendo, a gente está utilizando o GitHub para armazenar de forma pública. E normalmente aqui pelo GitHub que as empresas vão avaliar teu código, vão ver como que você programa, como que você faz, né? Git push. Acabou ficando faltando a gente falar sobre o Codespace. O que é o Codespace? Né? O pessoal perguntou se o Codespace era igual ao VS Code, se podia trabalhar em um e outro, se não atrapalharia no aprendizado. Então vamos voltar lá. O Codespace é só a nossa máquina virtual. Ela é basicamente uma máquina Linux, né? E dentro dela você vai ter literalmente, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui para voltar para 100%. Então, o que acontece aqui, dentro dela, você vai ter literalmente um VS Code com um terminal para você poder fazer as modificações dentro da máquina, né? Então, esses comandos que a gente está injetando aqui é tudo dentro do terminal para poder fazer modificações na máquina ou para poder estar fazendo interações com o Git. Tem diversos outros editores de código também, você pode estar usando qualquer um deles. No frigir dos ovos, né, vai ser a mesma coisa no final das contas. Vai ter algumas peculiaridades entre um e outro, que você vai gostar mais ou menos de um, vai preferir um ou outro, mas no fim das contas o que importa é o seu código. Então, aqui, isso aqui é o VS Code dentro de uma máquina virtual Linux, só isso. Então, você está usando o VS Code, vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? E foi uma explicação bem simplória, mas já é algo que dá um direcionamento para ter um entendimento a mais. Depois a gente vai trazer mais códigos, mais comandos Git que a gente pode colocar aqui dentro, tá? E vamos trazer bem mais conteúdo sobre essas ferramentas, como trabalhar em equipe, como vou trazer algumas outras pessoas também para a gente poder comentar e criar algumas coisas. Vamos resolver alguns exercícios, vamos trabalhar com linguagem C, JavaScript e muitas outras. A gente está com bastante projetinho aí para o nosso canal, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa aí no comentário que aí no próximo vídeo a gente já vai trazendo essas resoluções de resposta.